Olá, está começando o Viva Mulher, nosso programa que celebra a força, a dedicação e as histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença. Hoje vamos mergulhar no universo das festas e dos eventos aqui do Ceará, através das mãos e da visão de uma mulher extraordinária. Sabe aquelas celebrações memoráveis, com buffets impecáveis e experiências únicas? Pois é. Nossa convidada de hoje faz isso e muito mais. Ela é referência em empreendedorismo e gestão de ponta aqui no setor. Para falar sobre esse mercado tão vibrante e sua trajetória de sucesso, temos o prazer de receber aqui no nosso Viva Mulher a Luciana Monteiro, empresária à frente do Palatium Buffet há 17 anos. Luciana é empresária, administradora, jornalista e especialista em gestão de risco, que comanda, gente, uma equipe com mais de 130 colaboradores. Muita gente, né, Luciana, para você olhar, para você comandar, não é isso? Seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por estar aqui. Obrigada por essa oportunidade, é um prazer grande estar aqui com você, falar um pouquinho do que a gente faz, como tudo isso funciona. Eu espero que possamos, assim, levar visões para as mulheres que estão aqui nos assistindo nesse programa tão legal. É uma trajetória, né, grande, 17 anos, não são 17 dias, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi que surgiu essa ideia, essa vontade no seu coração de enveredar, digamos assim, por esse caminho das festas, né, aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então, eu e meu esposo, nós trabalhávamos com consultoria e para bares e restaurantes, atendíamos alguns hotéis aqui de Fortaleza. E sempre vivendo essa vivência do A e B, da gestão de serviços. E tivemos a oportunidade de abrir o nosso primeiro espaço, o Império Buffet, que era ao lado do Shopping Via Sul, não sei se você lembra. Lembro. E iniciamos a trajetória lá com essa casa. Em 2015 nós construímos o Palatium Buffet, que é a nossa casa maior. Em 2019, o Palatium Lounge, que fica na Edilson Brasil Soares, pertinho do Palácio Grande. E agora, a novidade, acabamos de abrir, saindo do forno, o Palatium Hall. Que, assim, carinhosamente, as pessoas estão falando que o Palatium Hall é o espaço que faltava. Então, está sendo muito bom receber essa casa nova nesse momento de comemoração dos nossos 17 anos. Fazer um comentário aqui rapidinho. Esse buffet que fica perto do Via Sul, a minha festa da 9ª série do colégio, porque tem a formatura da 9ª e do 3º ano, foi lá. Menino, foi maravilhoso, muito bom. E o meu irmão se formou também no Palácio, em medicina, e justamente eu acho que esse é um dos grandes objetivos, né, desse ramo. Essas festas reúnem a família, pessoas especiais, que acabam também vocês fazendo parte, né, da vida e das histórias dessas pessoas que celebram as festas, né? Eu sempre digo que a festa não é só uma festa. Sempre existe as emoções, os sentimentos, as conquistas que as pessoas vão adquirindo para estar naquele momento celebrando. Então, assim, desde uma festa de 15 anos, o aniversário de um aninho, o casamento, a celebração de um evento corporativo da sua empresa para usar estrategicamente ou para celebrar as conquistas do ano. Então, assim, a festa não é somente uma festa. Então, nós entendemos no Grupo Palácio que nós temos uma responsabilidade por essa entrega, porque o cliente generosamente está confiando seu sonho em nossas mãos. Então, nós levamos os sonhos muito a sério. E nesse processo, né, nesses 17 anos, vocês já enfrentaram algum desafio? Às vezes você, por ser mulher, sofreu algum tipo de desafio? Todos os dias são desafios, porque o nosso país, ser empresário, ser empreendedor empresário no nosso país não é fácil, a carga tributária é muito alta e passamos por várias crises, porque o nosso produto, ele não é um produto de primeira necessidade. Então, assim, quando o nosso país enfrenta crises, o nosso setor geralmente ele está ali à frente da crise. Para você ter uma ideia, na pandemia, nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então, nós ficamos 18 meses fechados, sem poder operar. Então, assim, tivemos também algumas crises na época da Dilma. Você falou de formatura aqui. Nós tivemos também aquela situação que aconteceu do FIES, que foi praticamente
abolido o FIES no Brasil. Então, assim, nós tínhamos muitas formaturas de faculdade que os alunos podiam fazer a festa porque tinham aqueles incentivos do financiamento e, de repente, não tiveram mais os incentivos. Então, assim, as festas ficaram para o segundo plano. Então, assim, foram muitas crises e, como mulher, você vai convir comigo que existem as dificuldades, as particularidades que nós enfrentamos todos os dias. E em relação ao comando, às vezes as pessoas confundem como se nós não tivéssemos autoridade, mas assim, eu sempre acreditei que nós temos que fazer o nosso melhor de qualquer forma. Então, assim, isso vai acontecendo, aí você vai superando. Se você enfrenta também algum problema como esse na sua vida, na sua trajetória como uma colaboradora de uma empresa, como profissional liberal, como uma empresária, você também entende isso que eu estou falando. Mas, assim, quando você vai fazendo com excelência o seu trabalho, você vai conquistando e vai adquirindo credibilidade. Adquirindo espaço, né, também. É muito concorrido, digamos assim, é muito difícil esse mercado de festas, né, de entretenimento, aqui na cidade, aqui em Fortaleza? Então, o nosso concorrente tem 50 anos de empresa. Então, assim, hoje nós temos 17, mas tu imagina quando a gente abriu, né? Que nós não tínhamos anos, né? Então, eles já tinham muitos anos de negócio. Então, esse tipo de negócio geralmente são empresas familiares, que têm um network na cidade, que conhecem muita gente. Nós começamos do zero. E fomos galgando ali com as entregas, as melhores entregas, a primeira casa, a segunda casa, agora a terceira casa. E assim, o quantitativo de festas que nós fazemos, esse quantitativo vai dando maior credibilidade por causa das entregas, como você falou. Quando eu cheguei aqui, você falou, fui no casamento da minha prima, foi a minha formatura, foi a formatura do meu irmão, então todo mundo... Festa, você quer comprar uma festa num lugar que alguém já falou para você, que você tem alguma segurança. Porque imagine, eu já estou vendendo festa para 2028. Estamos em 2025. Importante frisar. Eu já estou vendendo festa para 2028. Então, assim, você vai ter que entregar uma confiança de uma antecipação financeira, de um sonho que você tem, que às vezes você está guardando aquele dinheiro ali há 10 anos para fazer a festa de 15 anos da sua filha. Então, assim, você vai ter que confiar. Então, é muito importante essa credibilidade também, o boca a boca, as pessoas comentam, os clientes como fãs, né? Então, assim, às vezes eu tenho cliente que chega e indica uma pessoa, e a pessoa vai em outro espaço para pegar um orçamento, e de repente esse outro espaço degride a nossa imagem, por concorrência, porque quer vender, e aí às vezes a pessoa chega assim, eu não vou comprar lá de jeito nenhum, porque eles falaram mal de vocês. Então isso é uma conquista, mas assim, 17 anos atrás não era assim. Então assim, eu gosto de ressaltar que tudo é um processo. Então, assim, eu cheguei a fazer reuniões, degustações, por exemplo, com cerimonialistas de renome na cidade, no início, que tinham nojo da minha comida. Desculpa, pausa para o meu choque. Que é uma delícia, gente. Mas tinham nojo, tinham medo, enfim, porque também eu entendo a posição delas. Quando elas assumem a responsabilidade de uma festa, o cliente está confiando nelas. Então, se ela não confiava na gente, como é que ela... Então, essa insegurança, essa fragilidade, todo mundo tem um início. Então, assim, se você também tem um início aí na sua vida, vai passar. É só você fazer as melhores entregas, fazer com maior carinho, fazer com capricho e amor, que as coisas vão acontecendo. Como você disse, nesse início, né, quando acontecia alguma situação assim, isso não te parou, fez, eu acho, o contrário, né, daquele, tipo uma topada que te fez ir pra frente, né, não parar, não gosto da minha comida, pois vou fazer uma comida mais gostosa, minha querida, pra senhora gostar. O meu time é assim hoje, olha, as meninas são terríveis, mas assim, aconteceram outros fatos também. Uma vez teve nós temos assim muito uma visão da festa como um todo. Porque assim, quando você compra conosco, hoje nós temos uma empresa de decoração também que atende às nossas festas, desde 2018. E porque nós queríamos entregar assim, comodidade, segurança e custo-benefício. As festas de luxo, com um orçamento mais acessível. Em resumo, um cuidado a mais com o cliente, porque hoje as pessoas estão muito ocupadas, tem uma série de coisas que envolve, né? E tem pessoas que não gostam de lidar com muitos fornecedores. E assim,
como nós temos essa facilidade, nós procuramos também usar isso em benefício do cliente. Então, assim, se nós temos uma festa na sexta-feira e temos uma festa no sábado e podemos compartilhar algum item de estrutura para beneficiar ambas, então a gente sempre teve esse movimento de fazer a melhor entrega, de querer ajudar o cliente, de assumir. Então, assim, até você vai ouvir algumas entrevistas de algumas amigas minhas, que você é jornalista. Eu tenho muitas amigas jornalistas, já percebeu, né? E as minhas amigas, elas falam assim, a Lu faz a festa como se fosse dela. Mas não é a Lu, é o Pallátio. Todos nós lá somos assim. E aí já aconteceu também, por exemplo, alguns anos atrás, de eu estar numa mesa de reunião com um profissional, uma cerimonialista, e aí eu estar fazendo essa manobra para ajudar o cliente, para beneficiar, para a festa ficar melhor. E aí a cerimonialista falou assim, o que você está ganhando com isso? Por que você está fazendo isso? Aí eu fiquei sem saber o que falar. Não posso ser simpática? Não, não posso eu ser legal? eu fiquei tão nervosa que eu falei assim, não, é porque ela é meu peixe. Não tem aquele ditado, quando você gosta muito da pessoa, eu vou fazer para a pessoa que ela é meu peixe? Não, porque a Juliana é meu peixe. Na realidade, ela é meu peixe mesmo, porque assim, o marido dela, que estava casando lá, tinha sido meu estagiário. Então, assim, era um momento assim, eu ia fazer de tudo que eu pudesse para ajudar. Eles estavam começando a vida, queriam uma festa linda, tinham sonhos, e muitas vezes o orçamento não está compatível com o sonho. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para dar um empurrãozinho dentro das... Lógico que nós somos um negócio, nós precisamos prezar pela saúde financeira do nosso negócio, mas assim, tudo que a gente pode fazer, a gente faz. E aí eu fiquei sem saber como agir. Eu falei, não, porque ela é meu peixe. Mas aí já passei por vários, tem várias historinhas dessas. Mas é bom ficar sabendo que ela, né, às vezes tem que lidar com um orçamento menor e faz de tudo para agradar, porque eu quero me casar, sabe? Brincadeira! Brincadeira, gente, só para... Mas assim, essa questão das festas, né, eu acho que é muito uma questão, principalmente de casamento, né, 15 anos, acho que é muito você lidar com o sonho das pessoas. E eu acredito também que você ir para uma empresa séria evita, às vezes, que isso se torne um pesadelo, porque a gente, não sei se você acompanhou, há um tempo atrás, muitas noivas, acho que foram umas 20 noivas, caíram em golpes, assim, porque o preço estava, assim, muito bom e acabaram caindo nesses golpes. E, às vezes, era aquele dinheiro que tinha para fazer um casamento e acabou caindo nesses golpes, né? O que você diria para essas pessoas, assim, que às vezes realmente esse barato sai muito caro, porque o dinheiro que a pessoa tinha era aquele e não tem como recuperar e acaba vivendo o sonho, como eu falei, né, virando esse pesadelo, né? Com recorrência, nós vemos fatos não isolados no Brasil. Né? Às vezes em São Paulo, às vezes no Rio, às vezes em Fortaleza, já aconteceram alguns casos. Então, assim, qual é a orientação que eu dou para o meu cliente e para qualquer pessoa que vai comprar uma festa? As empresas, elas têm uma capacidade financeira de dar um desconto, de ofertar um benefício, uma cortesia, um desconto, mas existem limites. Porque, assim, nós precisamos ter recursos para entregar. Eu te disse que nós estamos vendendo em 2028. Então, eu não posso usar essa arrecadação de caixa em 2025, em 2026, que eu estou recebendo de uma festa que eu vou executar em 2028. Então, o que acontece? Às vezes o cliente comenta numa negociação, quando ele está fechando a festa, ele fala assim, se eu pagar à vista, quanto que você me dá de desconto? Aí eu às vezes até brinco, falo, se eu te der muito desconto, você não compra comigo. Aí ele começa a rir. Na realidade, no começo eu fazia isso e não dava desconto de jeito nenhum, e uma vez o noivo ficou chateado comigo, achou que eu era arrogante. E aí me falaram, Lu, você não pode fazer mais isso, você tem que dar alguma coisa. Então tá bom, vou dar aqui 5% de desconto, para não dizer que não deu nada. Mas assim, supostamente a pessoa tem uma expectativa, quando ela fala assim para você, olha, se eu pagar à vista, ela pensa, vai me dar 10, 15, 20% de desconto. Mas o que que essas empresas que estão vendendo uma festa para 26, para 27, até para 25 mesmo, e força muito a barra para te dar um desconto, para você pagar à vista, ele está quebrado. Então, assim, o que aconteceu na pandemia? Aconteceu exatamente isso. Quem não tinha caixa não conseguiu sobreviver. Fecharam vários negócios. Inclusive, a gente fechou o Império. Né? Nós estávamos com 3 espaços quando entrou a pandemia. Nós tínhamos acabado de abrir o lounge. E nós ficamos com 3 espaços. Mas nós tínhamos uma previsão de fazer uma reforma no Império. Então, nós tínhamos guardado um recurso, nós tínhamos feito projeto com a arquiteta.
E aí, sempre Deus, ele tem vou chegar já nessa parte, mas não consigo. Ele sempre está na história. Deus tem sempre uma mãozinha lá dentro. Nós tínhamos nos organizado durante uns 8 meses para não ter festa no período de março a junho de 2019, para poder fazer a reforma. Fizemos projeto com a arquiteta, juntamos o dinheiro, fizemos tudo bonitinho, a lição de casa, e não vendemos festa naquele período. A última festa que nós tínhamos era a festa da Vitória, eram 15 anos, que depois nós tivemos que fazer o 18 dela, ela não pôde Pulou, chegamos aos 18. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos essa verba para poder fazer a reforma. Então, quando passou 1 mês, 2 meses e não tinha retomada, nós optamos e falamos, não, vamos convidar os clientes a transferir para o Palácio e, se possível, vamos encerrar a operação no Império, vamos ficar só com 2. E aí, o que acontece? Então, assim, nós conseguimos sobreviver com aquele recurso que nós tínhamos, recurso próprio, porque foram 18 meses sem trabalhar. E aí nós tivemos que pagar salários, o PERS demorou muito para sair, então, assim, muitas coisas. Então, assim, quando você está comprando uma festa e a pessoa fala assim, vou te dar 30% de desconto para você pagar à vista, tem alguma coisa errada. Então, assim, não é saudável, o caixa dessa empresa não está saudável. Então, assim, você tem que realmente ficar atento. Desconfiar, né? Gente, a conversa está deliciosa, igual que nem a comida do buffet da Lu. Mas a gente vai dar um intervalozinho. Não sai daí não, vá tomar sua água, mas volte, que a gente ainda tem muito para fofocar, muito para conversar. Sai daí não, viu? Volte já. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Eu não disse que era bem rapidinho? Voltamos a conversar com a Luciana Monteiro, dona e proprietária das festas Tudinho, aqui da nossa cidade. Mas voltando a falar sobre o assunto, né? Festas. Todo mundo percebeu que teve uma mudança, né? Hoje as festas têm sofisticação, mas elas são mais assim, como é que eu posso dizer? São mais também casuais, não tem aquela coisa elegante demais. Ou isso eu tô percebendo loucamente, assim. Teve alguma mudança, assim, no estilo, na forma de fazer as festas? As festas diminuíram de tamanho. Hoje, a maioria das festas sociais, os casamentos, os 15 anos, eles vão oscilando aí de 100 a 150 pessoas. Antes da pandemia, nós tínhamos festas de 300, de 400, de 500 pessoas, casamentos, mas hoje realmente as festas diminuíram. As pessoas estão prezando em maior qualidade da festa e de ter o núcleo mais íntimo, os familiares mais próximos, os amigos mais queridos. Assim, a gente escuta muito as noivas falando assim, eu não vou chamar por chamar. Porque quando você chama uma festa de 400, de 500 pessoas, você vai chamar todo mundo, né? Os amigos dos seus pais, da sua mãe, então acaba que não fica aquela festa tão íntima. E quanto à sofisticação, o que aconteceu com as festas é que elas estão assim mais minimalistas, porém mais sofisticadas. Porque o que acontece? As festas do Líbano, elas inspiram muito as noivas. Então, assim, elas ficam vendo aquelas festas com muito preenchimento. Então, assim, nós temos duas vertentes. Nós temos aquela noiva do super preenchimento, que gosta realmente de coisa muito cheia, de muito fofo.
Então, elas preferem uma festa menor para que elas possam ter um recurso financeiro para investir mais em decoração. E nós temos também aquela noiva mais clean, que é a noiva mais sofisticada também, que gosta de que o menos é mais. Então, assim, o importante é que nós tenhamos essa sensibilidade. Então, assim, no nosso time, nós temos um time de design que acompanha as decorações. E o nosso time ele, assim, é muito criterioso em relação à pesquisa. Então, assim, eles têm grupos de WhatsApp onde trocam referências e você vai discutindo, dividindo o seu olhar, porque, assim, o que você enxerga é uma coisa, você não é especialista naquilo, você não entende. A nossa obrigação é te mostrar. Às vezes você quer alguma coisa que não vai ficar tão legal, que não vai combinar com você, mas assim, nós não podemos chegar para você, isso é brega, isso é feio, não faça isso, não. Nós temos a obrigação de te mostrar. Será que se nós fizermos isso, mais isso, não vai ficar melhor? Então, assim, é de realmente te orientar para que você tenha as melhores escolhas. Eu sempre digo assim para o cliente que quem tem informação tem poder. Então, quanto maior informação você tem, ninguém vai te enganar. Então, não pode ter nenhuma com problema. Basta uma errada que todo mundo vai ficar sabendo. Então, assim, quem faz festa não tem segunda chance. Então, assim, você tem a obrigação de fazer com perfeição aquilo ali. Então, assim, é muito importante você saber quais são as expectativas do dono daquela festa. Teve algum momento assim que foi inusitado, foi emocionante, algum retorno de alguma noiva ou de algum aniversariante que você percebeu assim, não é isso mesmo que eu quero fazer pro resto da minha vida? É muito legal o tempo todo, todo domingo. Porque eu estou nos grupos de WhatsApp também delas, então geralmente no domingo são os feedbacks, passaram as festas de sexta e sábado. Então, assim, a gente até brinca, falo, gente, o dia que vier uma reclamação, eu acho que todo mundo vai ficar doente aqui. Porque fica uma expectativa por esse domingo, né? Tanto eu quanto a equipe do relacionamento. Então, assim, as pessoas contando. Eu recebi ontem uma noiva, o Stefânio, ele é até da área da comunicação também, o Stefânio e a Raquel casaram recentemente. E eles foram para o Vaticano receber a bênção do Papa, eles estavam mega felizes, porque eles já tinham essa programação. E aí eles me mandaram o vídeo lá do Vaticano ontem, recebendo a bênção do Papa, tudo. Então, assim, é um momento tão especial para eles. E aí, Lu, muito obrigada, estava tudo perfeito, as pessoas estão aqui, todo mundo está elogiando, todo mundo falando da comida, todo mundo falando da decoração. Então, assim, é muito importante isso para a gente. É o combustível, é o que nos motiva a vencer os obstáculos, porque todo dia tem um obstáculo. É muito difícil empreender, assim, é um desafio? É difícil empreender, mas assim, eu acho que a gente não deve usar a palavra difícil. Nós temos que usar a palavra que é desafiador. E assim, tudo que a gente vê na vida tem um desafio. Ali intrínseco ou um desafio aparente. Então, assim, é a forma que nós encaramos esse desafio que vai fazer com que nós obtenhamos ou não sucesso em relação àquela empreitada. E assim, todo dia eu sinto isso, cada dia, agora na inauguração do Palácio Rossi, estava muito notória assim, a energia do ambiente, as pessoas que estavam lá. Eu acabei de chegar aqui ali no corredor, fui acolhida por um jornalista. Ele Lúcio. Falou, o Lúcio, né? Obrigada, Lúcio, pela carona que você me deu. Adorei passar ali pela ala. Foi super legal ver toda ali a história da Câmara. E o Lúcio falou assim, Luciana, aquela festa estava incrível, a comida estava maravilhosa, estava tudo muito bom. Então, assim, a forma com que as pessoas, os feedbacks, a forma com que as pessoas se referem a Luciana, ao Palácio, ao nosso time, assim, é muito legal. Então, assim, isso é muito gratificante. Agora, não foi sempre assim, como eu te disse. Então, assim, você não pode deixar com que os percalços parem você. Você tem que realmente avançar. E, assim, um passinho de cada vez e a coisa vai acontecendo. E, assim, críticas negativas, porque também tem gente, a gente sabe, que infelizmente, quando você começa a progredir no ramo que você escolhe, tem gente que vai sentir inveja, ou vai ter aquele, ai meu Deus, entendeu? Então, às vezes, um comentário é mesmo para te derrubar, mas você, acredito, né, você não parar nisso, você continuar. Primeiro você tem que ter a tua identidade, entender quem você é. Então, assim, eu me lembro quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um guarda-roupa muito bagunçado. E aí, eu já trabalhava, e eu trabalhava bastante já, tinha uma carga horária, assim, relativamente, eu estudava e trabalhava, e assim, tinha que arrumar esse guarda-roupa de vez em quando.
E aí eu comecei a pagar para uma pessoa arrumar o guarda-roupa. Porque eu fazia a conta, se eu trabalhar mais eu ganho tanto, se eu pagar a pessoa, se eu for demorar ali 2 horas para arrumar esse guarda-roupa. Então, assim, são as escolhas. Então, assim, desde a minha adolescência, que eu, como eu te disse, comecei a trabalhar muito cedo, a adolescência já foi trabalhando, mas assim, de você pensar o que realmente, onde eu devo colocar mais a minha energia. Então, assim, e você realmente focar a sua energia no que dá mais resultado. Eu já estou falando isso, né? A veia do empreendedorismo, gente, desde os 14 anos, né? Já vou pagar uma pessoa para organizar meu guarda-roupa. Já foi, eu acho que é muito isso, né? Quando eu era mais nova, na escola, você sabe qual é a escola que eu estudava. Era sempre assim, a Camila é uma ótima aluna, mas ela fala, virei jornalista. Então, assim, eu acho que essa veia sempre, e você também se escutar, eu gosto de fazer isso. Então, vamos seguir nisso, né? Continuar nesse caminho. Eu queria saber também, já que o nosso programa é Viva Mulher, se nessa sua trajetória, se alguma mulher te inspirou, se você se inspirou em alguma mulher aí na sua trajetória, na sua caminhada. Eu não posso deixar de falar da minha mãe. A minha mãe, ela foi empregada doméstica. Então, assim, ela veio, minha avó é cearense, nasceu no Crato. Minha mãe nasceu no Crato e foi embora bem pequenininha, naquela época do êxodo, da Grande Seca. E minha avó foi embora para o interior de São Paulo com a minha mãe pequenininha. Então, elas tiveram uma vida muito difícil, ela era costureira e minha mãe teve que trabalhar com 7 anos. Então, assim, ela já cuidava de crianças, ela foi empregada doméstica, meu pai foi engraxate. Então, assim, diz que do lado, atrás, na frente de uma grande mulher tem sempre, de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E minha mãe sempre foi essa grande mulher, ela cuidou da casa, ela cuidou de mim e dos meus 2 irmãos, ela deixou de trabalhar para poder cuidar da gente. Então, assim, sempre, e ela proporcionou com que meu pai pudesse trabalhar, se desenvolver também. Foi engraxate. Ele ficou órfão de pai, muito novinho, e assim, naquela época engraxava sapato. Então, assim, são pessoas que inspiram muito. E a minha mãe, em especial, como nós estamos falando de mulher, ela foi uma pessoa que mais me inspirou. Deve ser, assim, a gente acha que a mulher menos, porque ela meio que desiste, digamos assim, né, de ter uma carreira para cuidar dos filhos, mas não, acho que é um passo engrandecedor também você, né, viver a sua vida pelos seus filhos, pela sua casa, né, a mulher não é menor por causa disso, né? Não. E assim, também, eu nasci numa família católica, minha mãe sempre foi muito devota de Maria. E eu sou evangélica hoje, mas Maria sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu respeito muito Maria, eu acho que a mãe de Jesus, ela aceitar o chamado, ela tá ali, enfrentar toda aquela dificuldade. Imagina naquela época, uma mulher ficar grávida sem estar casada, então assim, por um chamado. Então assim, Maria também me inspira muito. Queria justamente falar disso, a gente estava um momento conversando, né, você falou de Deus, queria que você falasse um pouquinho da sua relação com Deus, né, você disse que um momento eu vou falar sobre isso, queria que você falasse. É porque eu acho que não existe Luciana sem ter uma unção de Deus, assim, um cuidado de Deus na minha vida, assim. Eu sinto isso desde, como eu te disse, eu comecei a trabalhar muito jovem, passei por muitas coisas, passei por violência, passei por dificuldade para estudar, dificuldade para trabalhar. Sempre tive pais maravilhosos, mas tive muitas dificuldades na minha vida. E assim, eu sinto esse cuidado de Deus em todos esses momentos. Então assim, é muito legal estar falando hoje, o Grupo Palático, 17 anos, todo esse sucesso, todas essas festas. Mas assim, a gente quase quebrou 2 vezes, em 2 crises. Então assim, eu chorava na pandemia, eu pedia a Deus, falava assim, Senhor, a única coisa que eu não quero é dar prejuízo para as pessoas. Então assim, se não for dar certo, se for acabar... Porque eu tinha 60 festas vendidas naquela época. Eu transferi de dentro de casa, eu ficava transferindo as festas. Vai voltar daqui 1 mês, aí eu transferia para daí 2 meses. Vai voltar daqui a 3 meses, eu ficava transferindo, as pessoas chorando, eu transferindo. Então assim, eu só pedi a Deus, Senhor, se não der mais para voltar, que dê para devolver esse dinheiro para todo mundo e eu não quero dar prejuízo para ninguém. Então assim, eu acho que, e Deus honrou. O ano de 2023, nós retomamos em 2022, o ano de 2023 foi o ano que nós tivemos o resultado maior da empresa. Nós entregamos as festas todas com prejuízo. Todas as festas, no momento da retomada da entrega, devido às restrições, porque tipo assim, nós comprávamos um maço de rosa a R$15 antes da pandemia.
Depois da pandemia, chegamos a pagar 135. Só que nós não podíamos repassar esse dinheiro para os clientes, porque era proibido até por lei. Mas assim, foi tão legal, eu tive clientes que chegaram para mim e falaram assim, Lu, tu tá tendo prejuízo na minha festa? Eu falei, tô tendo prejuízo de 50 mil. Aí, eu não posso te dar 50 mil. Eu falei, mas eu não tô pedindo, eu não posso nem pedir. Não, mas eu vou te dar 30 mil. Então, assim, como você vai dizer que não é Deus que faz um negócio desse, entendeu? E aí você chegar no ano de 2023 e ter o maior resultado. Essa obra agora, o Palácio Hall, tem 900 metros quadrados, nós construímos com recurso próprio, que nós tivemos recurso de 2023 para cá, porque o nosso caixa foi totalmente deteriorado com a pandemia. Queria que você deixasse agora, a gente já está se encerrando, né? Pode falar. Um papo tão bacana, tão descontraído, tão delicioso, como eu já disse, mas assim, que a sua história, que a sua trajetória inspire outras mulheres que muitas vezes têm medo de continuar empreendendo, ou às vezes tem aquela crítica negativa, não, então vou desistir, vou jogar tudo pro ar, que você possa deixar agora, né, para as mulheres que estão acompanhando a nossa programação, uma mensagem final de inspiração, de continuar e de fé em Deus também, né? O que eu posso dizer para você é que lembre-se do que você já fez. Você sempre vai ter ali, quando você tiver com aquele momento, aquela dificuldade, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir esse novo trabalho? Será que eu vou conseguir vender o produto que eu estou produzindo? Sempre lembre-se das suas conquistas anteriores. Você tem muitas conquistas e são nelas que você tem que se fortalecer. Porque se você teve todas aquelas conquistas, Deus estava ali também, estava te segurando, estava te empurrando, estava te dando aquela forcinha, aquele fôlego. Então, assim, lembre-se de quem você é. A sua identidade é muito importante. Mesmo que você esteja passando por uma violência, como eu passei, que você esteja passando por uma dificuldade, que você tenha grandes obstáculos, assim, sempre tem alguma coisa lá dentro de você que, se você buscar, vai te energizar, você vai conseguir avançar. E é isso, acredita em Deus, acredita em você, porque você é muito especial, você é filha amada, você tem potencial, você tem capacidade e tem dons do Espírito Santo. Então, assim, tudo vai dar certo. Olha, Luciana, sua trajetória é mais do que apenas negócios. É uma inspiração de resiliência, liderança feminina que a gente precisa. Eu acho que líderes femininas são mais carinhosas, gentis. Então, assim, muito obrigada por esse papo. Foi muito descontraído, muito delicioso, como eu já disse. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, ter topado, enfrentar assim, esse desafio comigo de conversar durante um tempo sobre a sua vida, que, como a gente disse no começo, é um pouco difícil a gente falar da gente, né, da nossa trajetória, mas muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, espero ter contribuído com as mulheres aqui do Viva Mulher. Muito obrigada. E assim, nesse clima maravilhoso, o nosso Viva Mulher de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos na próxima semana com mais uma história inspiradora. Até lá!